Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui é a Carolina. A gente tá aqui para mais um episódio de Dose de Ataque. E hoje eu vou falar um pouco sobre saúde das mulheres lésbicas e bissexuais. Só para retomar um pouquinho o conceito, né? Mulheres lésbicas e bissexuais, considerando as mulheres que fazem sexo com outras mulheres. E nesse podcast eu vou falar especificamente das mulheres cisgêneros, que é o meu local de fala. Recapitulando então um pouquinho da história, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma grande defasagem de informações a respeito dessa população, né? Fui buscar na literatura, a gente tem pouquíssimos documentos que falam sobre prevalência de infecções e prevalência de doenças e números e estatísticas. Você tem uma defasagem muito grande. Historicamente, é uma população que foi muito excluída, né? A gente tem, na década de 80, começa a se falar um pouquinho sobre saúde da mulher, mas muito voltada para uma mulher heterossexual, voltada no sentido de saúde reprodutiva, planejamento familiar. Então começou-se a discutir um pouco da sexualidade da mulher, mas muito mais nesse contexto que excluía um pouco essa população de mulheres lésbicas e bis. Na década de 90, com o boom do HIV, a gente tem muito uma uma atenção voltada para a população G, né? Como os homens que praticavam sexo com homens eram a população mais afetada, a gente vê esse público ganhando muita voz e começam a ser discutidas políticas de saúde, mas muito voltadas a eles. E era um cenário também que pouco se falava sobre saúde de mulheres lésbicas e bis. Em 2004, a gente tem pela primeira vez o lançamento de uma cartilha, que é a cartilha que falava sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E é pela primeira vez que mulheres lésbicas e bis são incluídas num documento do Ministério. E começa a ser discutido um pouco mais sobre a saúde dessa população. Em 2007, a gente tem um fenômeno que a gente chama de feminização da AIDS, que percebeu-se, né, uma maior incidência da AIDS também no sexo feminino, mas ainda assim muito em mulheres que praticavam sexo com homem, não abrangendo muito mulheres lésbicas e bis. E a gente está ainda dentro desse cenário, né, engatinhando. Até hoje a gente não tem uma grande discussão da saúde dessa população. E são vários os motivos para que isso aconteça, né? Existe essa crença, né, na população de que talvez mulheres lésbicas e bis estariam de alguma forma protegidas de ISTs, por achar que sexo não é sexo, porque não tem penetração. Existe todo um tabu, né? E às vezes até dentro da própria população mesmo existe essa crença de que a gente estaria meio protegida, e dentre os médicos existe uma falta de conhecimento mesmo. Todo um estigma envolvido e a vergonha por parte da mulher de se assumir como lésbica ou bi nas consultas, que gera meio que uma barreira, né, das mulheres para o sistema de saúde. A gente tem dados de 2006 que mostram que só 40% das mulheres não revelam a orientação sexual nas consultas. E dessas que revelam, né, 60% que revelam, 30% acharam que o atendimento foi mais rápido a partir do momento que elas contaram a orientação sexual, e 20% falam que não foram pedidos exames essenciais em consultas ginecológicas, como o exame de Papa Nicolau, rastreios importantes que deveriam ter sido pedidos e que acabaram não sendo pedidos porque, enfim, existe essa ideia de que não precisa desses exames de rastreio por não ter esse sexo com penetração, porque não tem sexo com pênis. E as mulheres lésbicas e bis, né, no que tange a saúde sexual, elas devem ser indicados para elas os rastreios que são indicados para mulheres heterossexuais, né? Então, o exame de Papa Nicolau, o rastreio de câncer de mama, quando a partir da idade indicada, né? Existem dados que mostram que esses exames são menos solicitados. Existe uma procura menor dessas mulheres aos ginecologistas, e quando elas procuram, eles solicitam menos esses exames de rastreio. E pessoas apontam que, inclusive, que essas mulheres, né, lésbicas e bis, num contexto geral, elas tendem a engravidar menos do que mulheres héteras. Por consequência, elas amamentam menos, né? E sabe-se que a amamentação é um fator protetor para câncer de mama, né? Então tem muita gente que indaga, né, se essa população não seria uma população de risco justamente por amamentar menos. Então, reforçando a necessidade de se pedir esses exames de rastreio, né? Mas, óbvio, fazendo esse adendo de que existem mulheres lésbicas que vão gestar e que vão amamentar, existe mulher hétero que não vai gestar, isso é num contexto geral. E o que muda, então, uma mulher lésbica e bi
a importância dela falar pro médico, né, de que ela é uma mulher lésbica e bissexual, e o que muda na postura do médico que ele tem que se atentar. Então a primeira coisa é ter em mente de que a gente não tá protegida de infecções sexualmente transmissíveis, né, a gente pode ter qualquer uma delas, né. Sim, voltando ao que eu falei no começo, tudo muito subnotificado, a gente não tem dados concretos da prevalência, da incidência, mas sabe-se que a gente está vulnerável aí a qualquer IST. Com relação ao HIV em específico, tem um relato de transmissão entre mulheres lésbicas exclusivas, né, que só faziam sexo com outras mulheres, que foi uma transmissão que aconteceu no Texas em 2012, e parece estar relacionado aí ao uso de brinquedos sexuais, né? Então tem esse risco maior de transmissão de HIV quando tem uso de brinquedos, de dispositivos que acabam podendo lacerar ali a mucosa, e daí tem contato de sangue, né? Sangue com sangue, e aumenta o risco de transmissão. Então isso, o médico tem que estar ciente disso, que a gente está vulnerável às ESTs, e propor métodos de proteção, né? Esse é um outro ponto difícil de se falar, porque são métodos muito pouco disponíveis, pouco práticos, que não foram feitos para isso. Então é muito difícil alguém que use, muito difícil algum médico saber recomendar, mas eu vou mencionar aqui alguns deles. Pro sexo oral, né, a gente tem algumas opções que seriam o plástico filme, né, cortar o plástico filme, mas tem gente que fala já que esse plástico filme tem alguns microfuros que poderiam não proteger muito bem. Existe também a possibilidade de pegar uma camisinha externa e cortar e usar ela. Existe o Dental Dam, né, que talvez seja um dos mais conhecidos aí, que é uma folha de látex que é usada por dentistas, né, e foi aí adaptada para o sexo lésbico e bi. Outra opção são usar luvas e dedeiras aí também durante o sexo. Ou existe também no mercado aí calcinhas de látex que podem ser usadas. E outras recomendações importantes, não aí só no sexo oral, mas enfim, antes do sexo, manter unhas curtas, né, que evitem laceração, evitar tirar a cutícula também, que serviria como uma porta de entrada. Existe essa recomendação aí de evitar passar fio dental antes do sexo, para não gerar ali também porta de entrada. E uma recomendação super importante é de usar camisinha externa nos brinquedos, né, quando for usar, e trocar sempre quando for usar, quando for passar de uma para outra, trocar essa camisinha externa. E a maior recomendação de todas é sempre testar pré-sexo com alguma parceira, né? Pra testar periodicamente pra estar aí se protegendo e protegendo a parceira. Então, como mensagem final aí, acho que fica isso de que realmente a gente precisa de mais pesquisas para saber quais são as vulnerabilidades dessa população, quais são as necessidades dessa população. Precisa educação, né, dos profissionais, não só médicos, mas de todos os profissionais de saúde, para eles estarem preparados a lidar com a população lésbica e bi. E precisa de campanhas também de conscientização, uma reforma da mídia, uma reforma política, uma reforma de toda a educação, no sentido de desmistificar, né, e de quebrar todo esse estigma e preconceito que existe com a população. Então acho que é isso que eu tinha pra falar. Lembrando, a gente vai fazer um post lá no Instagram, onde vai estar todos os links aí dos materiais que eu usei. Segue a gente nas redes sociais, @InfectoCast, lá no Instagram e no Twitter. E é isso, se protejam. Tchau, tchau, galera!